Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje mais uma palavra, que é algo que tem me incomodado muito ultimamente. E eu espero que você também esteja se sentindo incomodado com relação a isso, mas não seja apenas um incômodo para expressar uma insatisfação, mas que seja um incômodo que leve você a examinar mais a palavra. E vou falar sobre esse examinar em outro vídeo, tá? Mas agora eu queria falar sobre o cuidado para não se deixar levar por ventos de doutrinas. Hoje em dia a gente tem visto, queridos, se proliferando tanta heresia, tanta coisa absurda, especialmente no meio evangélico, e isso é muito preocupante. E sabe o que mais me preocupa? É que hoje a gente tem acesso à internet, redes sociais, e nessas páginas a gente vê uma série de coisas, ensinos absurdos, sem nenhuma base bíblica. Mas a parte mais preocupante é aquilo que não chega nas redes sociais, é aquilo que não chega nas mídias, é aquilo que está lá dentro, sabe, do mais íntimo, digamos assim, de cada igreja, de cada local de reunião, de cada grupo religioso, coisas que não vêm à tona, coisas que não são veiculadas nem por redes sociais, nem por nada. Imagina quanta gente está sendo levada por qualquer vento de doutrina. E, tendo essa preocupação, eu gostaria de falar com você, dar esse conselho. Não se deixem levar. Eu quero ler 2 textos, pelo menos, que vão falar sobre isso aqui. Quero que você abra em Efésios capítulo 4, versículo 10, até ao 16. Diz assim, falando sobre Cristo, você pode ler o capítulo inteiro, mas eu quero tomar um ponto de partida, versículo 10, e diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres em algumas passagens, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, que é a igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bom, esse texto aqui, Paulo mostra uma preocupação para que aqueles que estavam ali recebendo sua carta, eram os efésios, os cristãos da cidade de Éfeso, eles buscassem maturidade. E Paulo usa aqui uma linguagem que é muito típica de outros escritores bíblicos, falando do desenvolvimento humano. Por exemplo, quando ele fala aqui no versículo 13, a varão perfeito, ele não está falando ao varão perfeito que é Cristo, não é isso. A gente às vezes ouve muitos irmãos, por não ler com cuidado, acabam repetindo uma frase, repetindo uma expressão, sem ir e entender. Paulo não está falando ao varão perfeito. Ele está dizendo a varão perfeito, ou seja, até você chegar à maturidade. Essa é a ideia por trás dessa expressão, a varão perfeito. Ele não está falando de Cristo, ele está falando de nós chegarmos à estatura de varão perfeito, ou seja, a maturidade. Não é perfeito de que não erra, não falha, não peca, não é isso. É perfeito porque nesse desenvolvimento humano, você chegou no máximo que é a maturidade. Aí ele fala a medida da estrutura completa de Cristo. Para que não sejamos mais o quê? Meninos.
Então, olha a linguagem que ele usa. Ele quer que deixemos de ser meninos, que a gente se desenvolva até a medida de uma pessoa adulta, uma pessoa madura. Mas ele está falando, é claro, espiritualmente. Então, no que diz respeito a experiências com Deus e a conhecimento da palavra de Deus, ele não quer que sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, mas cheguemos à maturidade, semelhantes a Cristo. Então, aqui nesse texto, Paulo usa essa expressão de não sermos levados em redor por todo o vento de doutrina, me faz imaginar um barco em alto mar e o vento soprando nas velas do barco e levando de um lado para o outro. E aquele barco, se não tiver alguém para coordenar, para guiar, para ajustar o leme, ele vai ser levado de forma desordenada, sem propósito, sem direção, sem um rumo certo. Então, Paulo, quando fala isso, me vem à imaginação a ideia de um barco que é levado com ventos que sopram pelas suas velas e que, se não tiver um capitão, ele é levado realmente para todo e qualquer canto. E o que a gente entende hoje, aplicando para os dias de hoje? Infelizmente, cada vez surgem doutrinas, né? Doutrinas diferentes, não só que surgem, mas já surgiram também. Doutrinas antigas, doutrinas novas, muita corrupção do Evangelho de Cristo, infelizmente, no próprio meio evangélico. E muitas pessoas estão sendo facilmente levadas. Uma das coisas que eu percebo ser muito forte para cativar pessoas são esses canais e páginas que vão oferecer oração para você, vão oferecer muitas palavras de bênçãos, mas não tem ensino da palavra, não tem confrontação, e as pessoas seguem vivendo os seus estilos de vida contrários à palavra de Deus, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra. Então as pessoas hoje estão sendo levadas por qualquer coisa. E algumas que até podem parecer ser uma doutrina bíblica, são doutrinas muitas vezes elaboradas, humanamente elaboradas, sem sustentação bíblica, sem amparo bíblico, sem coerência bíblica. Às vezes são coxas de retalhos que algumas pessoas fazem, juntam para simplesmente comprovar aquilo que ela acredita. Ou seja, eu tenho um entendimento, tenho uma doutrina, ou eu criei, ou absorvi. O que é que eu vou fazer? Vou pegar todos os textos que eu puder para encaixar e confirmar aquilo que eu acredito. Às vezes, à primeira vista, dá certo. Mas, examinadas cuidadosamente, vemos que tem muitas pontas soltas. Falta, muitas vezes, coerência bíblica. Então, o alerta de Paulo é o que eu faço para você hoje. Não se deixe levar. Em Hebreus, também tem um texto parecido com esse. O apóstolo Paulo, né? O autor de Hebreus, a gente às vezes fala Paulo pelo costume, alguns acreditam que foi, mas não temos comprovação. O autor de Hebreus, ele fala no capítulo 13, versículo 9, diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. O contexto de Hebreus é uma carta para hebreus, né? Ou seja, aquele povo que foi descendente de Abraão, são judeus, são pessoas que seguem a lei judaica, costumes, rituais, etc. Mas estava surgindo nesse mesmo tempo muitas doutrinas falsas, parecidas, confundidas com a verdade e com um pouco de misticismo. Vocês já devem ter ouvido falar no gnosticismo e teve outros desdobramentos também. Então, geralmente, o alerta desses apóstolos, quando escreviam suas cartas, era combater essas heresias, essas doutrinas várias e estranhas. Eram esses ventos que sopravam e levavam os incautos.
E como eu não quero que você esteja entre estes incautos que estão sendo levados para qualquer lado, eu aconselho, busque a Deus de todo o seu coração, ore a Ele, peça que o Espírito Santo abra o seu entendimento à medida que você lê as Escrituras, mas é para você ler as Escrituras. É uma busca sua, para você ter esse cuidado de não ser levado. Se você tem dificuldade com leitura, você realmente assim, não foi alfabetizado, use o recurso de áudio. Você pode escutar a palavra de Deus, já que se você tiver dificuldade para ler, escute a Bíblia em áudio. Mas não deixe de se alimentar da palavra de Deus e ser orientado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade que Jesus prometeu no Evangelho de João. Então, fica aqui meu conselho para você. Não se deixem levar por todo o vento de doutrina. Busquem conhecer as Escrituras, busquem conhecer a palavra. Eu uso uma expressão, para finalizar, alguns já devem ter visto em alguns vídeos que eu já fiz, que eu falo sobre a âncora da alma. Hebreus 6,19, ele fala sobre isso. Ele fala, na verdade, sobre Hebreus 6,19. No 18, ele fala de uma esperança proposta por Deus. Que esperança proposta? A esperança em Cristo, da vida eterna prometida na sua palavra. Então, a palavra de Deus e essa esperança que ela traz deve ser nossa âncora, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente, somos sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas essa ordem de Melquisedeque é assunto para um outro vídeo em um outro momento. Eu quero só que você fique com essa mensagem e tenha essa esperança como âncora de sua alma, segura e firme. Que Deus te abençoe, seja edificado e edifique outros para a glória de Deus.